Primeira origem da arte produced by Rita Farinha and the online distributed proofreading at http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by National Library of Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal. Primeira origem da arte de imprimir dada à luz pelos primeiros caracteres, que João de Villeneuve formou para serviço da Academia Real da História Portuguesa. Dedicada a El Rei Dom João seu Augustíssimo Protector. Lisboa Ocidental. Na oficina de José Antônio da Silva, impressor da Academia Real de Xixi. Figura, aberto por Pedro de Rochefort. Lisboa 1732. Senhor, com a generosa proteção de Vossa Majestade não só renascem em Portugal as letras, mas agora pode dizer-se que nascem, pois sem as que eu venho a introduzir nos dilatados domínios de Vossa Majestade, não podiam as outras propagar-se, e fazer-se eternas sendo os bronzes, em que eu as deixo gravadas, as primeiras formas para as estátuas, e para as inscrições, que Vossa Majestade merece como rero, de quem os sábios da Academia Real hão de escrever a história, que se há de imprimir com estas minhas letras, se o seu grande character pudesse descrever-se, e escrever-se em caracteres tão pequenos. Atraído pela fama que com verdade pinta a Vossa Majestade por toda a Europa segundo Augusto no século literário de Portugal, sem valer-me de outro mecenas, vim buscar a felicidade de ser súbdito seu, deixando Paris por Lisboa para introduzir nela a incógnita, e utilíssima arte de fundir, e gravar as matrizes, e punções, de que se serve a maravilhosa arte tipográfica, e que até agora ou se mandavam vir de fora do reino, saindo dele considerável cabedal, ou se usava das imperfeitas, e gastadas com o tempo, sem poder aperfeiçoar-se por esta causa as edições dos melhores livros, como em Europa há tão poucos artífices desta minha manufactura, recrível, que venham a Portugal procurá-la dos reinos mais vizinhos, convertendo-as e o dão-no em público benefício. Teve Vossa Majestade, Senhor, com a sua alta compreensão tão prompto conhecimento deste meu zelo, que logo o remunerou com uma pensão, e o que remais, o admitiu, e honrou com o seu real agrado, para o não desmerecer. Ofereço aos pés de Vossa Majestade alguns indícios das letras que tenho fabricado, estando prompto para fazer as outras, sem me intimidarem as hebraicas, gregas, e arábigas, que são tão precisas para as doutas dissertações da Academia, e para perpetuar os monumentos originais, que nestas e outras línguas se conservam em todo o dilatado império de Vossa Majestade pelas 4 partes do mundo. Espero, Senhor, que nem a ociosidade, nem a distração me façam indigno da benevolência de Vossa Majestade, que procurarei não desmerecer enquanto a vida me durar. João de Villeneuve. Primeira origem da arte de imprimir. Primeira prova destes novos caracteres. De muitas coisas grandes, que se admiram no mundo, se não sabe o princípio, assim sucedeu a Pétria de Homero, ao nascimento do rio Nilo, e assim acontece também a origem da arte de imprimir,
senão que os progressos das mesmas artes muitas vezes são os maiores impedimentos para se saberem com certeza os seus nascimentos, porque com a experiência e o uso dos artificiais se costumam augmentar de forte, que não parecem as mesmas, e como insensivelmente crescem, não é fácil determinar-lhe, nem o lugar em que se inventarão, nem as primeiras pessoas que as acharão, porque a diversidade dos lugares, e multiplicidade dos outros, que as aperfeiçoarão, fazem prováveis as muitas opiniões, que não sem fundamento se seguem, e que por ambição de glória se arrogam as cidades, e nações, que se costumam jactar de terem produzido homens em qualquer profissão insignes, para o que não concorre menos a emulação tão poderosa, quando relouvável para exercitar as mais laboriosas e engenhosas produções, e tão eficaz quando reviciosa, para promover os efeitos mais escandalosos do ódio. Alguns querem fazer nesta arte a diferença, que costuma haver nas produções da natureza, afirmando que foi mil e diverso o tempo, em que se concebeu, daquele em que saiu à luz, e diversas também as pessoas, que concorrerão para que se conseguisse o fim pretendido. Os holandeses, como Bosfornil afirma no seu Teatro de Holanda, atribuem a Lourenço Caster, guarda do Palácio Real da cidade de Haarlem, a invenção desta admirável arte, o que pretendem provar com uma inscrição, que ainda presentemente se lê na porta da casa, em que o mesmo Lourenço Caster assistiu, na qual se antecipa muito o nascimento da impressão à opinião comum, declarando-se que ela se inventara no ano de 1440. Havendo a contradição de se ler na estátua do mesmo Lourenço Caster, que ele fora outro Cadmo, e o primeiro inventor deste utilíssimo artefacto no ano 1430. O que ainda se faz tanto mais incrível, quanto mais se afasta esta opinião do ano em que se vê que foram impressos os primeiros livros, que aparecerão no mundo. Serve-se este autor também do que escreveu Adrião Júnior, médico e historiador de Holanda, que no seu livro, que intitulou de Batavia, diz que assistindo Lourenço Caster em uma casa de campo, e passeando por um bosque, lhe lembrara fazer ranos caracteres de pau de faia com os quais imprimira alguns versos em papelão, e assim este autor, como o primeiro em que falei, seguram existirem vários livros, que nomeiam para mostrarem que Lourenço Caster seu nacional fora quem inventara a arte de imprimir tão antecipadamente, como ambos afirmam, e para corroborarem mais a sua opinião, dizem que o mesmo Lourenço Caster vendo, que lhe sucedera bem na primeira prova dos caracteres de pau, os fizera de chumbo, ou de estanho, e para o ajudar chamará João Faust, ou Faust. Porém Mallinckrodt na sua arte tipográfica rede parecer, que as primeiras folhas de ergo dos livros, que os holandeses alegam para mostrar que os imprimira Lourenço Caster, se lhe ajuntarão depois, e por este, e outros princípios mais sólidos segue, que a invenção da arte de imprimir pertence aos naturas de Moguntia, e não aos de Haarlem, como entendem todos os que fazem o melhor, e mais certo juízo sobre esta matéria, julgando que este invento se deve a João Gutenberg natural de Strasbourg, a quem ajudara muito João Faust, ou Fast no ano 1440. Ou que pelo contrário, o inventor fora João Faust, e que João Gutenberg, e Pedro Schaffar seu gênero,
que depois foi do mesmo FAST, contribuirá somente com a despesa necessária para se pôr em prática este projeto, e a isso se acrescenta, que dos primeiros livros, que se imprimirão, foi um intitulado, Speculum Salutis, que os de Harlem pretendem que já de antes estivesse impresso em vulgar por Lourenço Caster, porém o que Bertil diz no 3RO livro da descrição de Alemanha, falando de Moguntia, pode tirar toda a dúvida, que se mover nesta questão, ficando satisfeitos os sequazes de Hilma, e outra opinião, porque diz ele, que neste livro Speculum Salutis, como em outros muitos das primeiras edições da oficina de Lourenço Caster, observara, que cada página fora impressa sobre numa forma, ou taboa, em que se esculpirão as letras como abertas ao buril, e não com caracteres separados, do que se pode julgar, que Lourenço Caster achou em Harlem a invenção de imprimir com esta forma, ou taboa, do modo de que dizem usam os chinas, e que Gutenberg, Faust, e Schaffar foram os que inventaram em Moguntia os caracteres móveis, e separados uns dos outros, para se poderem compor as sílabas, as palavras, e as páginas, como presentemente se pratica, mas a mais como a opinião honra que segue entreteme-o na sua crônica, Polidoro Virgílio, Bruxil no catálogo dos bispos de Moguntia, Salmute sobre Pancirolo Sabelico nas suas Eneadas, e Vinfelingo, que escreveu em 1511. Os quais afirmam, que João Gutenberg natural de Estrasburgo fora o primeiro, que nesta cidade inventara a arte de imprimir, e que passando a Moguntia, a concluíra felizmente. Esta é a opinião, que comumente se segue como mais verdadeira, com que concorda Ferrari ou na descrição da cidade de Moguntia, com outros que não cita na adição à história de Luís XI. Os quais afirmam, que João Gutenberg, cavalheiro alemão, natural da cidade de Estrasburgo, procurando, ainda que sem fruto, por esta arte na última perfeição na mesma cidade de Estrasburgo, se achara obrigado a ir para Moguntia, aonde passou o resto da sua vida, alcançando o privilégio de natural dela, o que foi causa de muitos otars lhe chamarem Moguntino, como também na inscrição seguinte. Joanne Gutenbergense Moguntino, que primus onium litteras aere imprimendas invenitate ace arte de orbi toto benemerente yvo vintigensis hoc sachum pro monumento posuit. Gutenberg não podendo fazer os gastos e despesas necessárias para se pôr em prática esta arte, porque a maior parte dos primeiros livros se imprimirão em pergaminho para poderem passar por manuscritos, e por isto custavam a 1000 e caros, se vai ou obrigado a fazer sociedade com João Faust, ou Faust, acima nomeados, ajudado de seu genro Pedro Schoeffer, ou Opílio de Gershain, que se tem pelo primeiro inventor dos punções e matrizes, aos quais comunicou o seu projeto, com que ultimamente se publicarão tantos efeitos desta arte, como o explicou Arnaldo Bergelano nestes versos. Additui cooperilo sensumptum que laboris fostas germamus, munera Fausta ferens. Elevi lignus culpunt e grammata prima, quae poterat variesquis que referrimodis. Materiam bibulae supponum de papiriaptam, quam libris liorinilus alit. Insuperaptabant mitti quas sipia gutas redebat pressas sculpta tabela notas. Sede que non poterat propria de classe carictartoli, nec varies usibus aptus erat, illicut corrit Petrus cognomini Schoeffer,
coviai excailando promptior altar erat. Ail sagax anime praeclaritor eumata fingit, quae sanchit matris nomini posteritas. E primus vocum fundebatem eri figuras, innumeris cogiquae potueri modis. E mais adiante falando nesta mesma sociedade neste dístico, illo primus erat tunc Gutenbergus in elbo, altar erat fostas, tertius opilio. Principiaram estes inventors a imprimir os primeiros livros no ano de 1450. Como se acha escrito no livro intitulado Tritimianarum Historiarum Breviarium, isto mesmo confirma Erasmo no prólogo de Tito Livio, impresso em 2 volumes no ano de 1519 em Moguntia, por João Schoeffer, filho de Pedro Schoeffer, e neto de João Fast, no fim do qual se lê também um privilégio do imperador Maximiliano, dado ao mesmo João Schoeffer em consideração de seu avô João Faust ter inventado a arte de imprimir. A Bíblia, que estes mesmos primeiros inventors imprimirão, era tão semelhante às manuscritas, que levando João Faust muitos exemplares a Paris, de que a maior parte eram de pergaminho, ornados com grandes letras, e vinhetas de ouro feitas de Mahon, como ainda muitos existem, os vendiu por escritos de Mahon por um preço mil e considerável, porém advertindo os que os tinham comprado, que os exemplares eram muitos, o acusaram pelo crime de feitiçaria, e isto obrigou a João Faust a retirar-se para Moguntia, e não se achando ainda seguro, passou a Strasbourg, aonde assistiu ergo tempo, e ele ensinou esta arte a João Metelin, ou Mentel, que foi o primeiro, que a exercitou em Strasbourg. Depois publicou por um edital o Parlamento de Paris, que declarava livre de culpa a João Faust, reconhecendo a grande utilidade da admirável arte de imprimir. Tendo estes engenhosos artífices impresso estas Bíblias, e alguns mais livros, se deviam separar, ou morrer, porque se não acham outros com os seus nomes, e assim se principiou a divulgar este invento pelos criados, e oficiais destes primeiros impressores. João de Laquelle na sua História da Impressão, de quem traire a maior parte destas notícias, diz que Roma fora a primeira cidade aonde se principiou a exercitar esta arte no ano de 1467. Sendo Pontífice Paulo II, e que o primeiro livro, que a reimprimirão Conrado Souvigny, e Arnoldo Parmarx, fora a cidade de Deus de Santo Agostinho, e que por isto se ficará chamando a letra em que esta obra foi impressa, com o mesmo nome do santo, porém eu entendo, que João de Laquelle se engana, se recerto o que pessoas dignas de maior crédito me afirmarão, dizendo-me que na livraria de Rio, uma das primeiras casas deste reino, se acha um livro impresso em Lisboa sem data, porém em lugar dela, se lê nele, que fora impresso 8 anos depois de se inventar a arte da imprimição, são palavras do mesmo livro, e como o mesmo de Laquelle assenta, que os primeiros livros se principiarão a imprimir no ano 1450. Sendo certa a notícia da nossa primeira edição, também fica sem dúvida, que já em Lisboa havia impressão no ano 1458. Que são 9 anos antes que esta arte se exercitasse em Roma, como diz o mesmo de Laquelle, mas sobre esta matéria espero tratar mais com extensão em outra obra a que mais propriamente pertence. Foi tal o progresso, que em breve tempo fez esta utilíssima arte,
que dentro do mesmo século de 400 se introduziu o seu uso nas cidades mais principais de Europa, e os que a exercitaram, tiveram tanta estimação, que merecerão ocupar muitos lugares, e afichou-os pela sua capacidade, a qual parece que adquirirão pelo mesmo emprego em que se ocupavam, tirando do seu trabalho o melhor lucro no estudo que faziam, e pelas notícias com que se instruíam. Sirva a todos de exemplo o Salebra Aldo Manuncio, que floresceu no mesmo século de 400. E a quem devem os professores da língua latina a maior luz para penetrarem os mistérios mais escuros, e o método mais eficaz de se aproveitarem das riquezas deste tesouro da erudição. Os louvores desta arte não cabem nem ainda em tantos volumes, quantos por ela se tem publicado, porque todas quantas edições se fizerem pelos séculos futuros, todas serão novas provas da sua utilidade, porque ninguém negará, que se a arte de escrever é a mais necessária para o comércio dos homens de negócio, e para o mais trato civil, a arte de imprimir é a mais precisa para os homens de letras, e para todas as artes e ciências, que também ajudam ao negócio e à conservação do gênero humano, com a diferença, que a arte de escrever supre ordinariamente a falta da presença dos que vivem, e a arte de imprimir ressuscita os que já não existem, conservando-lhes o nome, e a fama, que é uma vida mais perdurável. Devem, pois, entre os artífices, que concorrem para este fim, ser mais estimados, não só os que fundem os caracteres, mas os que formam aqueles instrumentos donde elas nascem, e muito mais os que executam uma e outra coisa, de sorte que não só enriquecem as oficinas da impressão com as letras mais bem formadas, mas lhes deixam as fontes inesgotáveis dos punções, matrizes e moldes, de que por muitos séculos se poderão valer para se refazerem de toda a espécie de caracteres, que lhes forem necessários. Aos soberanos pertence mais que a ninguém exaltar e favorecer a arte de imprimir, porque nesta oficina se forja a trombeta da sua fama, e o metal que se emprega neste exercício, não é menos conducente para permanecer a sua glória, que o das estátuas, em que tanto se ostenta a dos reinos, a quem se dedicam semelhantes incentivos da memória, ficando esta mais difusa, e nobremente eternizada pelas relações das façanhas, escritas, e impressas pelo caractere das virtudes referidas, e pela eloquência dos historiadores, e panegiristas, do que pela semelhança da figura representada, ou pela estatura do corpo figurada, que mais serve para lembrar a pessoa, do que para persuadir o merecimento. Assim espera João de Villeneuve ter a maior fortuna, que remerecer o agrado de Vossa Majestade por esta prova, que oferece dos caracteres que formou, e fundiu para o serviço da impressão da Academia Real da História Portuguesa. Asterisco, 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 asterisco. O director e censores da Academia Real da História Portuguesa mandam imprimir esta prova dos primeiros caracteres, que fez João de Villeneuve para uso da impressão da mesma Academia. Lisboa Accidental, 18 de janeiro de 1732. O Conde da Ericeira. O Marques de Alegrete. Joseph da Cunha Brochado. O Marques de Abrantes. O PD Manuel Caetano de Souza. O Marques Manuel Teles da Silva.
End of Project Gutenberg's Primeira Origem da Arte, by João Villeneuve. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book Primeira Origem da Arte asterisco 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 Update the editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement.
See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder,
The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to our work with the Press Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare,
or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund,
If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money. If any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations.
Learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help. See sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Primeira origem da arte de imprimir dada à luz pelos primeiros caracteres. Primeira origem da arte de imprimir. The Full Project Gutenberg License.